Então, pessoal, hoje iremos falar um pouquinho sobre introdução à geologia. Quando falamos em estudo dos solos, a gente tem que lembrar que é importante sabermos um pouco de geologia, além dos assuntos que são referenciais ao que a gente estuda, tanto de fundação, né? Como é que é a influência do solo na estrutura. Tudo isso aí a gente precisa entender. Então, quando a gente fala em geologia, a gente está falando o quê? Que são características da ciência geológica, ou seja, certamente originaram-se das civilizações mais antigas que sofriam os efeitos dos terremotos, observar as atividades dos vulcões, contemplavam o trabalho incessante de ondas e dos mananciais da água, e sem dúvida, né? A gente verifica aí que são os efeitos da natureza. E sentiam-se curiosos pela explicação de tudo que viam. Então, quando a gente fala em geologia, em ciências geológicas, logicamente que a gente está falando aí das civilizações, né? Certamente das civilizações antigas, dos nossos antepassados. Então, referente aí à questão ambiental, a gente vem ver a atividade dos vulcões. Né? Então, a gente verifica aí que tudo isso tem a ver com as condições geológicas. Então, o termo geologia, a gente verifica que vem da palavra geo, que significa terra, logos, que significa pensamento, né? Palavra ciência. Então, a gente verifica o quê? Pensamento da terra, né? Ciência da terra. Então, geo, lembrando, é terra. Logia, que é do logos, vem ciência, pensamento, a arte de pensar, né, da ciência. Então, é a ciência que estuda a Terra. Então, a geologia como ciência, ela procura o quê? Decifrar a história geral da Terra, desde o momento que ela vem a se formar, que ela se formou na realidade. Então, as rochas até o presente momento. Então, da formação da rocha até os momentos atuais. Então, a estrutura da crosta terrestre, seu modelo externo e as diferentes fases da Terra são os principais objetivos desta ciência. Então, lembrando, geologia é estudo da Terra. Então, o objetivo da geologia é estudar as fases da Terra. Então, quando a gente fala em subdivisão da geologia, a gente pode distinguir em dois aspectos. Quando a gente fala em geologia, eu preciso entender que eu tenho a geologia geral, né, que ela abrange o quê? A geologia ambiental e a geologia histórica. Lembrando, geologia, eu tenho dois aspectos: geologia ambiental e geologia histórica, né? E a referência aí da geologia geral. Quando eu falo em geologia geral, ela pode ser chamada também de geologia dinâmica, onde eu tenho o estudo da composição da estrutura e dos fenômenos genéticos formadores da crosta terrestre, mas os fenômenos que agem sobre a superfície, interna e externa em nosso planeta. Então, lembra aí, ó, geologia geral. Eu tenho a composição da estrutura como um todo da Terra. É somente isso. Então, eu vejo o fator que vai influenciar tanto interno quanto externo ao nosso planeta. Então, isso é a geologia geral. Quando eu falo em geologia histórica, eu estou falando em estudar e procurar adaptar cronologicamente a evolução geral, as modificações estruturais, geográficas e biológicas ocorridas na história da Terra, ou seja, durante a fase da evolução da Terra, né, da sua composição biológica. Então, quando eu falo em geologia histórica, eu estou falando nas modificações estruturais que aconteceu na Terra durante o período cronológico, durante o período histórico. Quando eu falo em geologia ambiental, eu estou falando que consiste nos estudos dos problemas geológicos que são decorrentes da relação que existe entre o homem e a superfície terrestre. Então, é um assunto cuja importância vem crescendo dia a dia, né, nos últimos anos. Então, quando a gente fala em geologia ambiental, a gente está falando que são as questões voltadas para o meio ambiente. Então, vai consistir o quê? Na relação entre o homem e a superfície terrestre. Nos conceitos fundamentais, que a gente chama geognésia, é a origem e a formação da Terra.
Então, geognésia, origem e formação da Terra. Se eu falar em geognósia, eu estou falando em estudo das rochas, os seres vivos que viveram no passado através da estratigrafia e paleontologia. Então, lembrando, geognose, eu estou falando do estudo das rochas ou seres vivos do passado, né? E aí eu tenho um estudo paleontológico. Oi? A senhora está passando algum slide? Eu vou passar para vocês depois. Oi? Pode falar. Não, era só isso mesmo. Pronto. Aí, se vocês precisarem, eu vou passar o slidezinho para vocês não se perderem no assunto, né? O geograma. Quando eu falo em geograma, eu estou falando que é o quê? O mesmo que coluna geológica, ou seja, divisão geológica do tempo. Então, geograma eu tenho a condição geológica, né? Então, eu tenho a parte do tempo. Então, o tempo vai influenciar na minha condição geológica da Terra, né? Na minha origem e formação. O geóide eu tenho o quê? Que corresponde à forma da Terra. Então, ó, geóide, eu estou falando da forma da Terra. Tudo isso aí eu preciso ter em mente. Mas não se preocupem não, que eu vou passar para vocês aí essa estrutura direitinho para vocês não se perderem. Então, lembrando, quando a gente fala em geologia, a gente está falando que eu tenho as condições de geoestatística, ou seja, a parte matemática também vai influenciar, né, na Terra. Então, quando eu tenho geoestatística, eu estou falando da estatística da Terra, né? Então, eu estudo o quê? Eu estudo a mineralogia, né, as condições minerais, tudo isso aí. Que tipo de materiais vai formar? A geoquímica cosmológica, na realidade, né? Da química física, o que vai influenciar ali no meu solo, na minha geologia, né? Quando eu falo em geodinâmica da Terra, eu estou falando em abalos sismológicos, em tectonia, eu estou falando em meteorologia, né? Então, olha quanta coisa eu estou falando. Aí eu já entro para a parte geográfica, da parte de geografia, né? Então, lembrando, ó, aqui eu já tenho geologia, tenho a abrangência da geografia e tem a parte química, astronômica, física. E eu também tenho a história econômica e biológica. Então, o que vai abranger nessa história aí, econômica, biológica, referente ao estudo geológico? Eu tenho o quê? O que a gente acabou de falar, paleontologia é um exemplo disso, né? Quando a gente vê, a gente sabe que existiu dinossauros porque houve escavações, né, geológicas, paleontológicas, que verificaram e descobriram ossadas de dinossauro. Então, por isso hoje a gente sabe que houve dinossauro no nosso planeta. E com as condições da mudança, né, do planeta Terra, da condição geológica, das condições climáticas, a gente não tem o dinossauro hoje como um exemplo. Então, a mesma coisa é o quê? É o que eu falei agora. A geografia histórica, a evolução, né, da mudança do planeta Terra em si, da geografia, da geologia em si. Então, quais foram os filósofos e as suas teorias sobre a origem da Terra? O que eles falaram? Quem foram esses estudiosos, né? Então, Tales de Mileto, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que a água é a origem de tudo. Então, ele falou aí, olha, né, o cara era estudioso, filósofo, inteligente. Ele pensou assim, lembrando que isso aí, gente, era na época de 636 a 548 anos antes de Cristo. Então, o que aconteceu? Ele já pensou assim, olha, a água é a origem de tudo, sem água ninguém vive. Já Anaximede, ele vai falar o quê? O ar forma tudo, né? Olha a característica. Então, esse pensamento de Anaximede foi baseado em 480 anos antes de Cristo. Já Heráclito, ele vai falar o quê? O fogo com origem, né? O fogo é a origem. Então, o que vai acontecer? Esse pensamento dele foi em 576 a 480 anos antes de Cristo. E aí, o que acontece? Ó, lembrando, eu tenho a água, o ar e o fogo, né? Elementos básicos da condição da natureza. Então, essas foram as teorias. Lembrando, ó, Tales de Mileto, Anaximedes e Heráclito. Tudo isso aí a gente precisa ter em mente, né, de como a geologia é importante para o estudo da fundação,
como vai influenciar a geologia numa estrutura, né, residencial, numa estrutura comercial. Então, eu preciso entender um pouquinho de como é o comportamento geológico. Então, a ciência geológica, a gente precisa entender aí, lembrando que ele vai se originar de quem? Das civilizações mais antigas, que sofreram os efeitos dos terremotos. Lembrem aí, que é a observação aí, né, que observavam as atividades vulcânicas, né? Então, tudo isso aí em relação a incessante ondas da água, os mananciais aquíferos. Então, com o aumento geométrico da demanda dos produtos da Terra, o conhecimento e o trabalho da pesquisa da crosta terrestre, a gente verifica aí que sempre tem aí um estudo à proporção. Então, lembre-se bem, né, que essa questão da geologia, ela é muito importante. Então, quando a gente vê essa questão da evolução histórica, da mudança dos horizontes da Terra, da pedologia, como a gente viu na aula passada, eu preciso saber e preciso entender como é que funciona, né? Como é que o horizonte aéreo se comporta, como é que o horizonte da rocha sedimentar, né? Como é que ela vai se comportar? Então, tudo isso eu preciso saber. Então, para isso, a gente precisa ver também que mais à frente tem a estrutura geológica. Então, eu tenho a geografia também, a geologia estrutural. Por quê? Eu preciso saber, por exemplo, se eu for fazer um trabalho de mineração, eu preciso ter em mente como é que vai funcionar esse trabalho. As riquezas que existem, né, na terra, no solo. Então, tudo isso aí a gente precisa ter em mente que a estrutura geológica, a gente vê a evolução, a idade e a evolução da Terra, a separação dos continentes e das placas tectônicas, né? Então, se vocês estudarem geografia, vocês vão ver que eu tenho o quê? Os continentes, né, que foram formados pela separação das placas tectônicas, e aí eu tenho as teorias das placas tectônicas, eu tenho a dinâmica interna, né, referente ao relevo, né, os modeladores do relevo que a gente tem atualmente, o tectonismo, eu tenho o vulcanismo, o terremoto, o tsunami, tudo isso aí é pela estrutura geológica, né? Então, toda essa questão é influenciada pelos fatores o quê? Externos e internos ao planeta Terra. Então, quando a gente vê, se vocês lembrarem aí de geografia, né? Quando a gente fala em separação dos continentes e das placas tectônicas, a gente lembra o quê? Que eu tenho a Eurásia, né? A placa tectônica referente à Eurásia, a América do Norte, a América do Sul, a África, a Índia, a Antártica, a Austrália. Então, as placas tectônicas a gente verifica que foram, né, referenciadas aí e deram origem aos continentes. Então, a evolução dos continentes, que a gente chama aí de Pangeia, lembrem-se, né, geografia. Então, quando a gente chama a evolução dos continentes, que é dado pela Pangeia, fragmentou-se em pedaços menores. Então, os atuais continentes que começaram a deslocar-se aí na superfície da Terra, até atingirem posições que ocupam hoje. Então, é o que a gente verifica hoje, né? O que a gente conhece de continente. Então, foi originado da Pangeia. Então, tudo isso aí a gente precisa lembrar. Então, qual é a teoria da deriva continental, né? Então, a gente tem o quê? Os argumentos morfológicos, geológicos, paleontológicos, paleontoclimáticos. Então, quando a gente fala o quê? Que eu tenho a teoria da deriva continental, que eu tenho a formação, né, dos continentes, eu tenho os aspectos morfológicos, que são muito primordiais, né, nessa teoria, os geológicos, lembrando, né, que a gente falou agora, esses aspectos paleontológicos, e o climático também, né, referente às mudanças. Quando a gente fala em argumentos morfológicos, a gente está falando o quê? Que os continentes apresentam formas complementares, permitindo aí um encaixe quase perfeito dos seus continentes. Então, se a gente for olhar os continentes que existem,
né, tanto da África, quanto da América do Sul, quanto da Índia, quanto da Antártica, da Austrália, se a gente for unir novamente, ele vai ter um encaixe quase perfeito. Por quê? Vem de uma única placa tectônica que se desfragmentou formando os continentes. Então, tudo isso aí a gente precisa entender, né? E algumas rochas da África do Sul e da América do Sul eram semelhantes quando a gente observa aí, né? Se a gente for observar a placa tectônica, né? O continente da África do Sul com da América do Sul, por exemplo, o Brasil, a gente vai olhar que existe semelhança. Então, a gente verifica que o quê? Teve essa compartilhabilidade de continuidade entre os continentes. Né? Já quando eu falo em argumentos paleontológicos, eu estou falando que eu tenho o quê? Semelhança entre os fósseis existentes em diversos continentes. Então, quando eu tenho aí referente aos fósseis, eu estou falando da existência de fósseis de plantas, de animais, terrestres, né? Em continentes separados aí por milhares e milhares de quilômetros, né? Então, o que vai acontecer? Um exemplo. Se eu tenho na Índia um resto fóssil de um réptil, e aí eu vou encontrar aquele resto fóssil daquele réptil na África, então, logicamente, que eu tenho o quê? A existência de diversos fósseis daquele fóssil, né? Tanto na Índia quanto na África. Então, eu tenho esse argumento paleontológico, né? Referente à placa tectônica. Isso também já é uma evidência de que todos os continentes eram uma única placa tectônica. Então, quando a gente fala o quê? Olha, em que consiste a teoria tectônica das placas? Essa teoria ela vai admitir que a zona mais superficial da Terra, ou seja, a litosfera, está dividida em placas litosféricas ou tectônicas. Então, esta placa vai o quê? Deslocar-se em pequena velocidade em direções diferentes. Então, a litosfera é uma camada rígida que vai englobar o quê? Toda a crosta, né? Então, vai englobar a crosta terrestre e a parte mais superficial e rígida do manto. E a astenosfera, que a gente fala aí, que situa-se sobre a litosfera, né? Então, a astenosfera, ela está uma camada a mais da litosfera e comporta-se como um fluido, possibilitando aí o movimento das placas tectônicas. Então, lembrando, quando eu tenho o quê? A consistência das placas tectônicas, eu tenho a crosta oceânica, né? Referente ao quê? A minha parte aquática, eu tenho a parte do vulcão, né? Que a gente verifica que quando ele está dormindo, ele não tem nenhum abalo, né? Ele não acorda, como a gente costuma dizer, né? O vulcão despertou, acordou, né? Então ele não está tendo nenhuma movimentação. Então, quando eu falo e um vulcão despertou, é porque eu tenho magma da Terra e ele está movimentando, né? Então, o que acontece? Nessa movimentação, nessa oscilação, o vulcão tende o quê? A expelir suas lava, né, na realidade. E a crosta aí, referente ao que eu tenho dos continentes. Por isso, tem essa teoria das placas tectônicas, né? Então, por que se movem as placas, né? As placas, elas se movem a partir dos rifts, ou seja, devido a correntes, né, de convecção dos magmas, é o que eu acabei de falar, dos magmas da astenosfera, ou seja, vai começar a movimentar, né? Então, quando ela começa a movimentar, logicamente ela faz esse movimento. Então, nessa parte do movimento, lembrando que aqui eu tenho o magma da Terra, quando ele faz esse movimento, ele tende-se o quê? A se mover. Então, nessa parte do movimento, eu tenho o quê? A separação, né? A movimentação da placa tectônica, através da convecção do magma da Terra. Então, quando eu falo aqui referente ao tectonismo, a gente está falando em movimentos que deslocam e deformam a rocha, que constitui a crosta terrestre, são causados por forças internas. Então, a gente tem o quê? A epirogênese e a orogênese. Tudo isso aí é geografia, que vocês precisam também relembrar, né? Quando a gente fala em estrutura geológica. Logicamente, que estudo dos solos e fundações, a gente verifica um pouco aqui para ter o conhecimento, né? De como pode ser uma estrutura na China, né? Que eu tenho muito índice de terremoto,
né? O que, que eu vou colocar naquela estrutura para que ela não seja abalada, por exemplo, né, pelo um terremoto. Eu posso colocar molas, eu posso adequar aquela estrutura de alguma forma para que ela não venha ruir. Então, eu preciso entender um pouquinho como é que funciona a estrutura geológica da Terra, para que eu possa projetar, fazer um edifício, por exemplo, bem argumentado, bem arquitetado, bem estruturado, né? Então, quando eu falo movimentos epirogênicos, eu estou falando do grego epeiros, que significa o quê? Continente. Então, são movimentos verticais que provocam abaixamento da crosta terrestre. Então, ocorrem em áreas geologicamente mais estáveis, né? Então, esses movimentos, lembrando aí, que podem provocar o rebaixamento dos litorais pelas invasões do mar, né? Ou seja, a transgressão marítima, ou levantamento da crosta pelo recuo dos oceanos, que é a regressão marinha. E podem também rebaixar os leitos do rio, modificando seu trabalho erosivo. Então, quando a gente fala em movimentos orogênicos, a gente está falando agora do grego oros, que significa montanha. Então, o resultado desse movimento vertical ou horizontal são movimentos de pequena duração no tempo geológico, muito mais intenso. Então, como resultado desses movimentos, a gente tem os dobramentos e as falhas, né? Ou seja, as fraturas. Então, a gente precisa saber que essas dobras elas vão ocorrer quando as rochas atingidas elas não oferecerem grande resistência às forças internas. Então, ela acontece o quê? Uma curvatura. Então, é uma dobrazinha. E essas dobras ocorreram em diferentes eras geológicas, né? Então, a gente vem da evolução da era geológica, né? Pré-cambriana e cenozoica. Então, olha aí a importância de a gente saber da evolução, né? Do tempo, da linha histórica. E as falhas ou fraturas, logicamente que a gente verifica no solo. Olha, o solo está com fratura, o solo está com fissura, o solo está com falha. Então, ocorrem áreas com grandes rochas, né? Então, ocorrem áreas onde as rochas elas são rígidas e resistentes às forças internas e quebram-se em vez de dobrar. Então, quando acontece essa falha ou fratura ou também fissura, o que vai acontecer? Eu tenho uma força atribuída aí. Então, o que vai acontecer? Ela vai quebrar, ela vai, em vez de dobrar, ela vai se quebrar. O solo também se quebra. E aí vai caracterizar-se por um desnível de terreno, né? Então, ou uma parte mais rebaixada do que a outra. Aí a gente chama de falha ou fratura. Já o vulcanismo, a gente chama o quê? Pelo fato dos fenômenos geográficos, né? Lembrando, todo mundo sabe, né? Através do magma, né, do interior da Terra, chega até a superfície. Então, quando a gente fala em vulcão, a gente já assistiu até filmes, né, que falam aí. Então, quando falamos em vulcão, a gente está falando que o magma da Terra está saindo à superfície terrestre, né? Então, ele tem uma cratera, tem a lava. Então, o que vai acontecer? No interior da Terra é tão quente, que vai ter um tempo que essa lava ela tem que ser expelida para algum lugar. Então, nessa cratera, onde é expelida, né, esse magma da Terra, essa lava? Então, por isso que acontece o fenômeno do vulcanismo, né? Então, o abalo sísmico ou terremoto, como é que ele acontece? O terremoto, na realidade, ele é produzido por acomodações geológicas de camadas internas da crosta ou pela movimentação das placas. Então, a gente verifica aí que em limites transformantes, onde não há convergência nem divergência de placas, a gente pode citar aí, como a gente sempre vê nas informações, né? Quando a gente assiste uma televisão, um jornal, a gente verifica a falha de San Andreas, na Califórnia, Estados Unidos, e a falha de Anatólia, que é na Turquia. Então, essas são as referenciadas que sempre acontecem, né? O abalo sísmico ou terremoto nessas localidades. Então, o aparelho utilizado para medir a intensidade de um terremoto é o sismógrafo, que segue a escala Richter. Então, se a gente for lembrar, né, quando a gente assiste algum documentário, a gente verifica que todo abalo sísmico ou terremoto, ele é o quê? Baseado na escala Richter, que é uma escala com 10 graus
cada um indicando intensidade 10 vezes maior que a anterior. Então, a escala HIT, lembra, eu tenho uma escala de 10 graus, que ela sempre vai estar indicando uma intensidade maior, de 10 vezes maior do que eu tenho na escala anterior. Então, quando eu falo aqui os principais processos, né, na realidade exógenos, então eu tenho intemperismo, a erosão, a sedimentação, tudo isso aí na condição geológica. Então, é só uma visãozinha hoje para vocês terem ideia, né? Eu vou disponibilizar essa aula gravada para vocês não perderem esse assunto e vocês ficarem aí, né, darem uma estudada. E o que vocês tiverem de dúvida, pode falar agora. Tem alguma dúvida? Ô, professora, Oi.